Meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. E o texto hoje para nossa breve reflexão, para nossa conversa, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Quero ler com vocês o capítulo 11, do verso 27 em diante. Diz assim: mais uma vez voltaram a Jerusalém. Enquanto Jesus passava pelo templo, os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo vieram até ele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Jesus respondeu: eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas se vocês responderem a uma pergunta. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Respondam-me. Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará por que não cremos em João. Mas será que ousamos dizer que era apenas humana? Tinham medo do que o povo faria, pois todos acreditavam que João era profeta. Por fim responderam: não sabemos. E Jesus replicou: então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. Irmãos, aqui são os líderes de Israel, os mais influentes, que vêm até Jesus com uma finalidade: tentar impedir, sem saber que a sua ação contribuiria para que todo o propósito que Deus estabeleceu sobre a vida de Jesus se cumprisse. Foi logo depois da entrada triunfal e de ele pegar o chicote, o azorrague, e expulsar os cambistas do templo, falando que a casa dele seria chamada casa de oração. E tudo o que estava acontecendo fazia parte do processo e do propósito que Deus, do plano que Deus tinha estabelecido para que a promessa sobre a vida de Jesus se cumprisse. Ou seja, para que ele fosse glorificado por meio da sua ressurreição e abrisse um novo e vivo caminho até o céu para nós, e que nós pudéssemos ser perdoados também do nosso pecado. Então eu quero fazer algumas aplicações pertinentes a nós, daquilo que se refere à nossa vida. Vamos lá? Diz assim, mais uma vez voltaram a Jerusalém, enquanto Jesus passava pelo templo. Os principais sacerdotes, os mestres da lei, os líderes do povo vieram até ele. Irmãos, os sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo, eles formavam um conjunto de 71 pessoas que representava aquilo que se aproxima de nós aqui no Brasil hoje. Eu não sei se tem pessoas que me ouvem de outro país, eu sei. Mas aqui no Brasil é como se fosse a Câmara do Senado, pessoas que tinham poder de decisão e até mesmo de emitir decretos, de emitir leis. Tinham grande poder. E a grande questão aqui era que eles queriam dominar, manter o domínio. E Jesus, ele colocava tudo isso em xeque, se assim podemos dizer. Porque o amor é a verdadeira revolução. Eu quero repetir: o amor é a verdadeira revolução. E eles chegam com uma intenção, irmão. O inimigo, quanto mais perto nós estivermos do fim daquilo que Deus tem para nós como propósito, mais difícil ficará. E eles vêm com uma intenção, orquestrado por Satanás, para parar o Senhor Jesus. E a palavra fala: mais uma vez voltaram a Jerusalém. Voltaram a Jerusalém. Jerusalém significa o centro da vontade de Deus. Toda vez que nós ouvirmos essa palavra na Bíblia, é justamente isso. E toda vez que nós estivermos indo para o centro da vontade de Deus, ficará difícil. E mais uma vez mostra ao leitor que justamente por essa dificuldade, que essas ações que venham se repetindo, que aquilo que aconteceria, tudo aquilo que foi dito se cumpriria. Então tem esse simbolismo. Então quanto nós mais perto do propósito nós estivermos, mais difícil ficará. Em Salmo 119, versículo 50, o salmista escreve: no sofrimento eu fui consolado, porque a tua promessa me deu vida. E era justamente isso. O autor de Hebreus, no capítulo 2, versículo 2, falou que Jesus suportou a vergonha e tudo que lhe aconteceu por causa da alegria que lhe fora proposta. Nós devemos manter a fé na promessa, irmão, porque a fé, ela solidifica a esperança, e a esperança, ela mantém um futuro
que existe já em nossos corações plantado por Deus vivo, a fim de que nós possamos caminhar além da dor, além das angústias e além de tudo que nos acontece, suportando o processo a qual Deus nos submeteu. Tudo é necessário, entenda isso. Olha, a palavra fala, e perguntaram, vieram até ele, e vieram com perguntas que talvez pudessem pará-lo, e perguntaram, com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu o direito? Quem lhe deu esse direito? Irmão, muitas vezes e não poucas vezes eu já ouvi isso. Muitas vezes e não poucas vezes mesmo. Que autoridade que você tem de pregar? Você não pode fazer isso agora. Por que você está fazendo isso? Sabe por quê, irmão? Querem frustrar os nossos sonhos. E todo sonhador foi chamado de louco um dia. Todo sonhador foi tido como rebelde. Todo sonhador passou por essa aflição aqui das pessoas simplesmente perguntarem para nós quem nos deu a autoridade ou por que nós estamos fazendo isso. Sabe, quem nos deu a autoridade? Quem lhe deu esse direito? Agora, é preciso direito para sonhar? O Senhor Jesus só fazia o bem, irmão. O Senhor Jesus, ele só fazia aquilo que era bom e ele veio aqui com uma intenção. Desfazer as obras do inferno, como diz em Atos 10:39. Então, eles nos pressionarão com as suas perguntas. De todos os lados nós ouviremos vozes, irmão. Vozes internas e vozes externas. De todos os lados nós viveremos isso. Agora, a voz que nos faz seguir, a voz que nos faz ir além do mar, é a voz que pulsa, que vem de baixinho e manso, falando no nosso coração que vai dar tudo certo. Silencie as vozes externas, irmãos. Silencie as vozes que te impedem de viver o propósito. São apenas vozes, são apenas pessoas, são pessoas que desertaram do deserto, que desertaram por causa dos sofrimentos e das dores, e talvez por não quererem que nós passemos pela cruz para atingir a glória, por não conseguirem, querem que nós desertemos. E entendam, eram líderes, irmãos. Eram líderes, eram pessoas que exerciam influência sobre o povo, mas Jesus não deu moral. E se nós quisermos andar como o Mestre andou, devemos ter o mesmo sentimento que Cristo Jesus. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, fala: muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvidas, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas não nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Sabe por quê, irmão? Porque o Senhor está conosco. Agora, o que Paulo está falando é que nós devemos silenciar as vozes. Vozes que provocam medo, vozes que nos querem guiar pela razão deles, pelas feridas deles, vozes que nos querem colocar confusão em nosso coração, voz da dúvida, do conformismo. É somente a voz de Deus que nos leva à terra da promessa. E a palavra fala, Jesus respondeu. Jesus sempre responde. Eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas, se vocês me responderem uma pergunta. Jesus sempre fazia perguntas, e as perguntas, eu já disse isso, revelam a grandeza de Deus. E era uma forma que Jesus usava, muito hábil, de refutar tudo aquilo que vinha para tentar parar, tudo aquilo que vinha para tentar colocar a dúvida no coração dele. Então o que nós devemos fazer, irmão? Deixar nas mãos de Jesus. Deixar nas mãos de Deus. Sabe por quê? Porque o nosso chamado não veio da telinha do cinema ou da TV. O nosso chamado não é meramente humano. O nosso chamado não veio de voz de pessoas. Não foi porque alguma pessoa colocar a mão na nossa cabeça e assim diz o Senhor. Não. É uma semente poderosa, plantada dentro do nosso coração, que é poderosa para salvar a nós, a nossa família e todos aqueles que nos ouvem e que contemplam a nossa história de superação. Superação é o milagre da fé. E eu quero ler com vocês porque justamente em 2 Coríntios também, no capítulo 3, a partir do verso 4, Paulo conta, sabe, um pouco, vou ler a partir do verso 3, porque ele conta para a igreja de Coríntios justamente, ele descreve uma questão sobre
sobre o chamado dele, sobre as recomendações que alguns tinham chamado ele de apóstolo interesseiro e que ele era um falso apóstolo, um falso mestre, e ele refuta justamente ali dizendo, escrevendo essa carta. Ele fala: sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito de Deus, do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedras, remetendo à lei, mas em corações humanos. Dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Em nós não há nada que podemos afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho. E de fato não há, irmão, em nenhum de nós. Pois a nossa capacidade vem de Deus. É Ele que torna-nos capazes de servir a nova aliança e que não tem como base a lei escrita, mas o Espírito de Deus. Porque a lei escrita mata, mas o Espírito de Deus é que dá vida. O que Paulo está falando, irmão? Que ele foi chamado pelo Espírito de Deus. E devemos, sabe, dar explicação para pessoas que só tem uma motivação no seu coração, irmão. Desertaram das suas dores, arrumaram uma forma de se conformar com a vida que tem e não querem nos deixar sonhar. O nosso chamado, como eu disse, vem do Espírito Santo e é Ele quem ministra em nós e é Ele que nos capacita a viver essas experiências sobrenaturais que nos conduz ao milagre que Deus nos prometeu. Então não pare, silencie e deixe que Jesus fala. Por quê? Olha o que Jesus pergunta para ele: a autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Respondam-me. Jesus coloca justamente João Batista, que era uma figura bastante pública naquele momento e bastante aclamada pelo povo. Por quê, irmão? Porque ele era profeta. Um profeta é tido da pessoa que fala de Deus. Tenho certeza que João chegava e apontava o dedo na cara das pessoas e falava: assim diz o Senhor. E as coisas aconteciam, porque quem fala em nome de Deus, as profecias se cumprem. Então as pessoas, logicamente, gostavam, e isso é descrito no dedo. Então, ele usa algo do passado como uma verdade, justamente perguntando para eles, para colocar eles em xeque. E nós já temos, meu irmão, nós já temos uma palavra não escrita com giz, mas escrita com o sangue dos profetas e com o sangue de Jesus, o mais precioso de todos. Verdades escritas, irmãos, que já nos respaldam. Eu quero ler com vocês outra passagem do apóstolo Paulo, que agora é para a igreja da Galácia, que ele também foi atacado e foi chamado de falso profeta, que questionaram o seu chamado porque ele ensinava a graça, ele ensinava a fé e não ensinava a cortar o prepúcio para manter o domínio sobre os homens. Eu quero ler com vocês o capítulo 1, o que Paulo retrata aquela igreja na introdução da carta para explicar o seu chamado. Quero ler o versículo 11, 12 e o 14 e 15. Diz assim: meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é invenção humana. Eu não recebi de ninguém, e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou a mim. No versículo 15 e 16 fala: porém Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer, e me chamou para servi-lo. E quando ele resolveu revelar para mim o seu Filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos para ninguém. O que Paulo está falando, irmão, é que o chamado dele foi o próprio Senhor Jesus. E os escolhidos de Deus não são pessoas que vão ministrar. É o próprio Deus, o próprio Espírito Santo. O que você está falando, Alisson? Então que eu não devo me submeter às autoridades? Não, não. O Senhor fala também na sua palavra, e ela não é contraditória, que nós devemos nos submeter a toda a nossa autoridade, a toda a autoridade. E submeter não quer dizer, irmão, que nós devemos nos subordinar, ou seja, deixar que eles guiem os nossos passos. As autoridades não são maior do que a palavra, e quando eles forem contra a palavra de Deus, haja como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que se negaram a prostrar diante a estátua de Nabucodonosor e preferiram a fornalha, falando para Nabucodonosor: se Deus nos livrar da fornalha ardente, Ele é o nosso Deus, Ele é poderoso para nos livrar, mas se Ele não nos livrar, nós continuaremos o adorando. E quando eles foram atirados na fornalha ardente, os seus inimigos foram queimados.
Mas eles, o que queimaram foi somente as amarras, somente aquilo que os prendiam. Então submeta-se ao processo, não tenha medo, porque Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Se Ele te deu uma palavra, você já tem tudo, e nada é maior do que a palavra. Nada deve ser maior do que a palavra de Deus em nossos corações. E nós já temos verdades escritas, como essa de Paulo, que vem por meio de uma ação da palavra com a revelação do próprio Jesus ao nosso coração, que é a palavra viva e em execução, que traz justamente essas revelações ao nosso coração. E olha, respondam-me. E eles começaram no versículo 31. Então discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará por que não cremos nele, irmão. Eles discutiram ali entre si. Jesus até deu um tempo para eles. Jesus tinha tanta segurança naquilo que estava fazendo, meu irmão. Agora, quem é que cairá em contradição? Eles próprios, irmãos. Eles próprios cairão em contradição. Por quê? Porque perguntaram por que não cremos em João, porque eles já tinham declarado que não criam em João. Eles já tinham declarado, eles já tinham falado com a boca. Herodes tinha mandado matar o próprio João Batista, a pedido da sua filha Herodias. Então, eles já estavam se metendo, meu irmão, naquilo que nós chamamos de, aqui em Minas, de uma sinuca de bico, um beco sem saída. Eles mesmos, meu irmão, cavando a sua própria cova. Então, eles próprios cairão em contradição nas suas próprias mentiras, nas suas próprias palavras. E quem começa a inventar coisa, meu irmão, para que a sua vontade seja colocada em evidência como se fosse a vontade de Deus, eu falei em outra ministração, o trono de Deus é firmado em justiça e verdade. Essas mesmas pessoas tropeçarão nas suas próprias palavras. Olha o que fala no livro da sabedoria, e aqui é um conselho para nós que resolvemos não ser iguais, que resolvemos a seguir o Senhor Jesus. Provérbios capítulo 21, versículo 23, a palavra do Senhor Deus diz o seguinte: se você não quer se meter em dificuldade, tome cuidado com o que diz. Aqui na roça fala quem não fica dando bom dia a cavalo, ou seja, não fica conversando à toa. Irmão, nós não devemos meter o pé pelas mãos. Quanto mais silêncio nós fizermos, melhor é. Fale somente o necessário. Fale se te perguntarem, e fale se necessário. O silêncio é uma das armas mais preciosas que existe, e eu aprendi ela justamente no meu deserto. A sabedoria do silêncio nos ensina muito. Quando nós nos silenciamos, Deus fala por nós. E a palavra diz, continua falando, mas será que ousamos dizer que era apenas humana? Tinham medo de que o povo faria, pois todos acreditavam que João era profeta. Ou seja, eles estavam pensando em inventar uma mentira. Estavam pensando, irmão, em inventar uma mentira, mas tinham medo. Por quê? Porque o povo acreditava que João era profeta. Então a mentira anda de mão dada com medo, irmão. Eu quero repetir isso. A mentira anda de mão dadas com medo. Essa mensagem aqui é para pessoas que se veem encurraladas por outras pessoas que estão num beco, e nesse beco tem duas saídas: para o lado direito a vontade de Deus, para o lado esquerdo vontade de pessoas que tentam te controlar. Eu falo para você, meu irmão, siga a vontade de Deus, porque fora da vontade de Deus o nosso caminho vai ser de mentira, vai ser de uma ilusão criada por Satanás, e a mentira ela anda de mão dada com medo. Olha o que o profeta Sofonias profetizou para a nação de Israel que estava ali eminente cativeiro babilônico. Olha só o que ela disse para eles. Eu gosto muito desse texto porque reflete justamente isso que eu estou falando. Sofonias capítulo 3, versículo 3, a palavra do Senhor Deus diz o seguinte: os remanescentes do povo de Israel. E o que os remanescentes, irmão? É aqueles que ficaram, é aqueles que não se curvaram, é aqueles que não se dobraram à dor, é aqueles como Sadraque, Mesaque e Abednego, ou como Daniel, que se recusaram às ofertas e aos manjares da Babilônia. É aqueles que seguiram na contramão do mundo. É aqueles que não se submeteram a regras estabelecidas
por homens. Então, os remanescentes do povo de Israel nunca mais farão maldades. Não mentirão e nem procurarão enganar ninguém. Terão comida à vontade, estarão seguros e não ficarão com medo de ninguém. Irmãos, está falando de um povo que era arrependido, que tinha caminhado no caminho da apostasia contra a vontade de Deus, e por isso o cativeiro babilônico, por isso o segundo deserto. Mas nós não, irmão, nós fomos chamados para andar em verdade, porque a mentira, ela anda de mão dada com medo. Você pode observar que toda pessoa que é mentirosa, ela morre de medo que a sua mentira seja descoberta. E isso é só questão de tempo, meu irmão. Aquele ditado de que a mentira tem perna curta é uma verdade que pode ser respaldada na palavra de Deus. Então, irmão, minha irmã, e aqui eu falo como um conselheiro, não estou pedindo dizer para você, mas se você tem alguma mentira que precisa ser confessada, confesse adiante de Deus, sabe? Arrependa-se, procure andar na verdade, porque Deus honra quem anda em verdade. A palavra diz, continua falando, por fim, responderam, não sabemos, irmão. Eu amo isso. E Jesus replicou, então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. E aqui eu quero partilhar para o fim, meu irmão, por quê? Os teus inimigos, todas as pessoas, todas as vozes infernais, toda a voz do medo, da dúvida, toda a voz que te confronta, que te afronta, toda a voz que vem para tentar humilhar, não prevalecerão sobre ti os teus inimigos. Eles serão confundidos pelo próprio Deus. Deixa Deus agir, deixa Deus operar em tua vida. Não se preocupe com aqueles que fazem o mal, não se preocupe com aqueles que tramam contra ti, porque eles mesmos tropeçarão na própria cova. A palavra de Deus diz, cavarão a cova e cairão nela. Não se preocupe, meu irmão. Não se preocupe, porque Deus está agindo ao teu favor, porque você resolveu, por meio da tua fé, honrar com a tua história. Então não prevalecerão os teus inimigos. E eu quero terminar aqui essa ministração com um texto que eu amo, de Isaías, que está em Isaías capítulo 41. Quero ler com vocês do verso 11 ao 13. Assim diz o Senhor para a sua vida, todos os seus inimigos serão confundidos e humilhados. Todos os que lutam contra você serão destruídos e morrerão. Se vocês procurarem os seus inimigos, não os acharão, pois todos eles terão desaparecido. Assim diz o Senhor. No versículo 3 diz, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e eu seguro pela mão e lhe digo, não fiquem com medo, porque eu os ajudo. Saiba, irmão, saiba, minha irmã, que em breve, muito em breve, foi o que aconteceu com o Senhor Jesus mais uma vez em Jerusalém. As páginas de vitória que já tinham sido fincadas na eternidade por meio de profetas e homens que não brincam com a verdade de Deus, homens que respeitam e levam a Deus muito a sério, honrando eles com a sua própria vida, farão sentido em tudo que você tem passado agora. Então, fique na posição, a postura é a mesma e ela permanecerá. É uma postura de verdade, é uma postura de quem anda do lado da luz. Saiba que Deus, quando você se cala, Ele age em oculto, Ele planeja em silêncio para te honrar em público. Por tudo aquilo que você renunciou, por tudo aquilo que você sofreu calado, por amor a Ele, por saber que Ele estava agindo e confiou. E enquanto isso, os que esperam no Senhor renovam suas forças e voarão alto como águias, sabendo que Deus, no final de todo o processo, tem um milagre que virá da mão dele para você. O Cordeiro Santo tem uma recompensa para o teu sacrifício. Até uma próxima mensagem. Fiquem todos com essa breve reflexão. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.